Bom dia a todos. Sou Armindo Armando e é um prazer enorme estar neste evento científico de magnitude internacional. E a minha intervenção neste evento vou falar sobre a modernidade na formação de quadros superiores em Moçambique, que perspectivas e desafios que são colocadas aos gestores das instituições de ensino superior numa era da globalização. No entanto, interessa-nos aqui, nesta abordagem, verificarmos como é que a questão da modernidade e todos os seus meios é aplicada no processo de ensino e aprendizagem, e esta aplicação no processo de ensino e aprendizagem se transforma em um desafio, ao mesmo tempo é uma oportunidade para traçar perspectivas de desenvolvimento institucional. É por isso que a nossa abordagem vai verificar as formas como é que as instituições de ensino superior são desafiadas no meio deste todo contexto institucional, social, que é universal. A nossa abordagem tem que ver com a própria concepção da modernidade, se ela é entendida como um momento de transformação social em que o objeto da coletividade transforma-se em metanarrativa. E esta metanarrativa é caracterizada no uso dos vários atores, vários instrumentos da modernidade. Me refiro à questão do recurso a tecnologias de comunicação e informação, me refiro à universalização da ciência e os seus mecanismos de reprodução. E, por outro lado, queremos olhar a modernidade numa perspectiva de um debate socioeconômico, que é a questão do neoliberalismo, também analisar a modernidade como um debate filosófico que é desenvolvido. É neste último ponto, debate filosófico, que nós queremos nos ater para, de certa forma, trazer que desafios, então, as instituições de ensino superior lhes são colocadas para a construção de um modelo adequado e que possa permitir, quiçá, ultrapassar os desafios que as instituições de ensino superior lhes são sujeitos. No entanto, partimos do pressuposto de que nós temos vários modelos de ensino superior e desses vários modelos de ensino superior, deles vão se dividindo ao longo do tempo com a modernidade, e agora com a pandemia da Covid-19 acabou ganhando mais visibilidade em termos de ação o uso das plataformas digitais como meio alternativo e, mais importante agora, no processo de ensino e aprendizagem. E o nosso questionamento parte do pressuposto de que a questão do ensino superior, de fato, tem que se conformar com aquilo que a sociedade oferece em termos de possibilidades e também tem que se conformar com aquilo que são os desafios para verificar como é que esses desafios serão intervistos, de modo que sejam superados esses desafios. E a nossa abordagem tem que ver com um debate filosófico que é desenvolvido, além da perspectiva neoliberal, além da perspectiva técnico-científica que a modernidade traz como uma possibilidade, mas queremos aqui trazer o debate que é desenvolvido entre filósofos com vista a refletir, então, a questão da modernidade no pressuposto, no contexto do ensino superior. A primeira abordagem tem que ver com a concepção de Habermas, que considera a modernidade como um projeto, e ele não tem que ser considerado como um projeto acabado, porque ele, de certa forma, vai se reformulando em função das possibilidades e desafios que são encontrados ao longo do tempo. Mas a outra perspectiva tem que ver com as críticas que a própria modernidade sofre para a construção de um modelo ideal de convivência social. E estas críticas têm que ver a modernidade como um momento em que se inicia a exclusão social. Aliás, surgem então as ideias sobre a pré-modernidade. A questão que se coloca aí, quem são modernos, como é que eles se transformam e como é que eles convivem na sociedade? E quem são os pré-modernos? Este debate traz aqui uma abordagem que permite fazer esta análise dicotômica, que não é necessariamente a única possibilidade de debate sobre a modernidade, que existem múltiplas, mas esta análise permite-nos dizer que nem todos somos modernos. Os que estão no contexto, devidamente enquadrados no contexto da modernidade, eles oferecem possibilidades de desenvolvimento e o uso de todos os recursos que a modernidade oferece. E os que encontram-se numa situação de pré-modernidade, então a modernidade é um projeto a alcançar,
Então, o maior desafio que é colocado aqui é como é que então a modernidade vai ser considerado como um instrumento emancipatório da humanidade. Se considerarmos que a humanidade não é um conjunto de pessoas com possibilidade de uso da modernidade. É por isso que, com o desenvolvimento tecnológico, além do desenvolvimento tecnológico agora com a pandemia, a modernidade, do ponto de vista de inclusão social, tornou-se um desafio. Aliás, sem olhar o ensino superior, mas depois vamos para lá, em Moçambique, quando eclodiu, quando chegou ao pico a pandemia de Covid-19, 2019, 2020, quando se falava nestas perspectivas de uso das plataformas digitais, já se pensava na possibilidade de encontrar alternativas tecnológicas para o uso no processo de ensino e aprendizagem. Mas então, onde está o desafio? O maior desafio que foi construído neste todo o processo é que então terá acesso ao processo de ensino e aprendizagem usando estas plataformas. E o que se verificou é que a maior parte de alunos não tiveram acesso à continuidade do processo de ensino e aprendizagem porque eles, de fato, não têm acesso a esses mecanismos que a modernidade oferece, a estas todas as possibilidades. Então, este todo o debate acabou se tornando vivo e importante porque ele já trazia e traz uma possibilidade de excluir os outros. E, quanto a mim, é importante aqui seja refletido que as instituições de ensino superior devem olhar o uso das tecnologias de comunicação e informação como um instrumento muito importante no processo de ensino e aprendizagem e procurar socializar no seio acadêmico, para que todos os estudantes de ensino superior tenham acesso e domínio do seu uso e do seu manejo no contexto de ensino e aprendizagem. Um dos grandes desafios que se pode colocar nesta perspectiva é que, principalmente no terceiro mundo, nem todos os alunos que se encontram no ensino superior estão iniciados numa vida digital ou numa vida virtual. E o caminho que temos aqui enquanto sociedade que convive num contexto da globalização é que todos possamos partilhar mesmos saberes, mesmos conhecimentos. Então, é desafio das instituições de ensino superior prover condições e possibilidades de acesso à tecnologia de comunicação e informação, de formação dos seus estudantes e de integração no mundo digital dos mesmos para que participem de forma contínua e positiva no processo de ensino e aprendizagem. O outro desafio que é mais importante é que a tecnologia em si, a modernidade em si, em termos de crítica, não pode ser olhada como um mal ou um bem necessário, mas tem que ser olhada como uma possibilidade. Ou seja, ela possibilita-nos a construir uma sociedade em que a tecnologia se transforma como algo nefasto para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente no ensino superior. No entanto, exige para tal que as instituições de ensino superior estejam preparadas e tenham condições e possibilidades de controle sobre o uso ético das plataformas digitais e das tecnologias. A outra possibilidade é que é importante que a regulação das plataformas digitais, aquelas que garantem acesso aos mecanismos de ensino e aprendizagem recorrendo às plataformas digitais, então elas devem ser socializadas para que os seus usuários tenham domínio pleno sobre como é que deve utilizar estas mesmas plataformas. E outro aspecto muito importante, que não deixaria aqui de terminar, é que os próprios gestores da instituição de ensino superior devem se conformar com o uso e domínio das plataformas digitais, também o uso da aplicabilidade ética científica do dia a dia nas suas atividades. Portanto, em forma de conclusão, considero que o processo de ensino e aprendizagem na instituição de ensino superior em Moçambique ainda enfrenta desafios no campo do uso das possibilidades que a modernidade oferece. É importante que ainda não seja um processo imposto e obrigatório a todos os níveis, mas que haja um equilíbrio entre vários atores e várias sensibilidades sociais, ou seja, tem que se encontrar um mecanismo alternativo, uma plataforma possível para que todos possam participar do ensino e aprendizagem, independentemente das suas dificuldades, desde que isto não seja um conformismo que impeça o progresso dos seus utilizadores para o mundo da globalização.